Fica conosco aqui. Lucas 4, verso 3 diz assim: e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? O pão é parte de algo dentro de um contexto, mas toda a palavra é toda a palavra. Irmãos, o diabo ele não inova, ele só copia. Ele não cria nada, ele é um copião. Por que ele falou para Jesus: transforma essa pedra em pão? Por quê, irmãos? Porque está escrito ali, a gente não lê, mas chega em casa e estuda isso. Ele estava trabalhando em cima da necessidade, em cima da dificuldade. Jesus estava 40 dias no deserto, e a Bíblia diz que ele estava com fome. O diabo veio trabalhar em cima da necessidade dele, em cima daquela situação que momentaneamente era a dificuldade. Porque quando a gente está alegre, tão feliz no Senhor, a gente vê algumas lutas, a gente encara, a gente rompe as barreiras, a gente acredita no que Deus falou. Quando a gente está bem, a gente serve o Senhor, nós adoramos a Deus como ninguém. Deus procura adoradores. Quando nós estamos bem, automaticamente nos apresentamos como essas pessoas. Por que isso acontece conosco? Porque a maioria das coisas que nos movem, o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, ele não pode se dar, ele não pode ser estabelecido segundo o momento que nós estamos passando. O nosso estilo de vida, a nossa movimentação, aquilo que somos, não pode estar firmado no momento que nós estamos passando. Porque nessa vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Isso quer dizer que se você estiver nele e ele estiver em vós, nós venceremos também. Amém? Então nós não podemos nos movimentar por aquilo que está acontecendo. Irmãos, é quase inevitável. Aquilo que é bom a gente se alegra, aquilo que é ruim a gente se entristece, mas isso não define quem somos. Então nós andamos por aquilo que somos, segundo um processo de quem estamos nos tornando, e não andamos por aquilo que está acontecendo. Quem são os pais aqui que eu tenho 40, eu sou um menino ainda, eu tenho 40 anos, fiz 40 esse ano. Mas a gente já viveu algumas experiências com Deus que até aqui nós deveríamos, cada um na sua experiência, ter aprendido alguma coisa. Nós não podemos mais andar por aquilo que acontece, pelas situações que fazem o nosso coração, que alegram o nosso coração ou que entristece o nosso coração. Não, quem anda por isso, coloca em todo momento, coloca a sua aliança com Deus em xeque. Coloca em perigo a sua relação com Deus. Porque Deus vai ter que estar fazendo sempre alguma coisa para aquela pessoa se manter conectada, aliançada, comprometida, fiel e leal com Deus. Não é por aquilo que Ele faz, é por quem Ele é. Irmãos, e andar com Deus por quem Ele é
Existe um impacto que vem sobre você, que vem sobre nós, que é o que estamos vivendo hoje, eu acredito. É quem estamos nos tornando. E quem estamos nos tornando, talvez um momento a gente até andava por aquilo que Deus fazia, mas hoje nós andamos por aquilo que é por quem Deus é conosco. A fornalha está acesa. Mas saiba, ó tu, ó Rei, que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é leal, Ele é poderoso para nos livrar dessa peste, desse vírus, da fornalha. Mas se Ele não livrar, nós não vamos nos dobrar. Sabe quando você já tem algo estabelecido no seu coração? Irmãos, quando nós temos algo estabelecido dentro de nós, a gente não negocia isso. Você já viu alguém negociar o fundamento de uma casa, de uma edificação? Não, você não faz isso. Porque o fundamento é aquilo que sustenta toda a edificação, tudo aquilo que foi edificado. Mas se aquilo que nós estamos construindo, não se dá por uma palavra de Deus, é por isso que toda hora a gente tem que voltar, e tem que voltar, e tem que voltar. Só que o problema é que a gente volta na edificação, mas a gente não trabalha na fundação. Às vezes a gente começa um projeto, começa um processo, aí não deu certo, tá, agora eu vou para outro lugar. Ah, tá, não, essa empresa aqui, não, eu achei que era a empresa onde eu ia despontar. E eu iria conseguir realização nesse lugar. Não deu, então eu vou procurar uma nova empresa. Eu achei que nessa igreja eu ia conseguir, eu iria conseguir, né? Porque eu tenho uma palavra, Deus falou comigo. Eu estou aqui, eu estou esperando Deus fazer. Eu achei, não, mas não é aqui que essa igreja, é a igreja, é o pastor, é os irmãos, sempre tem alguma coisa, né? Então eu vou para outra igreja. Irmãos, o problema disso é que isso vai tomando uma proporção no nosso coração e começa a tocar em áreas que outrora não tocava. Aí chega um momento, você nunca viu isso? Eu já vi. Eu achei que era essa esposa. Eu achei que era essa mulher. Eu achei que era este marido. Mas não é. Então eu vou. Não, você não pode trocar, irmão. Você tem disposição a todo momento para recomeçar algo. Você tem disposição de começar novamente um projeto, mas você não consegue se dedicar a trabalhar na fundação. Por que isso? Talvez é porque ainda nós não sofremos um impacto adequado naquilo que precisamos sofrer. Ou seja, a metanoia ainda não aconteceu. Talvez ainda nós vivemos pelo pão e não pela palavra. Então, nós temos algumas respostas aqui. Então não é tão anormal aqui, assim. Porque cada um vai andar coerente com aquilo pelo que vive. Então se você anda pelo pão, é normal que você morra pelo pão. E é normal que você se apaixone por tudo, por essa esfera, por esse cenário, da onde vem o pão. É adequado, é coerente, que você se sinta parte desse ambiente de onde o pão vem, da onde ele é gerado. Por quê? Porque tem gente que vive pelo pão. Mas se você vive pela palavra, então nós deveríamos estar adequados, uma vida coerente de forma segundo o modelo do alto, o modelo do céu. Porque nós vivemos pela palavra. Gente, eu não estou falando que a gente não pode ter pão. As coisas do mundo. Não é isso. Eu estou falando que nós não podemos viver por elas. Não é que não possa tê-las.
Nós não devemos viver por elas. Nós podemos viver por algo, nós podemos viver para ter algo. Só que melhor do que viver por algo é viver por alguém. Dá mais sentido na vida, sabia? Porque aquilo que você se dispor a viver, a causa pela qual você se dispor a viver, é por isso que também você vai morrer. Irmãos, é muito melhor morrer por alguém do que por alguma coisa. As coisas não falam. Você nunca vai gerar vida nas coisas. E as coisas não geram vida dentro de você. Então morra, eu vim aqui para dizer para você, mate a sua carne, deixa as paixões. Melhor é viver por alguém. Eu vim dizer para compartilhar para nós aqui que tem coisas maiores, mais importantes do que aquilo que os nossos olhos veem. Pastor, às vezes o pastor fala sobre coisas desse tipo, tá, mas o que quer dizer? Que não é para a gente parar essa vida terrena? Não, nunca pare, porque não tem como parar. Eu estou falando, ande, dê continuidade na sua vida terrena, mas ela não está em primeiro lugar. A ideia é colocar as coisas em ordem. A ideia não é anular, não é excluir, é colocar as coisas em ordem. Você está na terra, mas você não é terreno. Nós não somos terra, nós somos céu. Esse corpo é terreno. E ele vai ser devolvido para a terra. Mas quem nós somos? Aqui, parece que, bom, se o corpo é terra, volta para a terra. Se nós somos do céu, voltamos para o céu. Não, aqui vai haver uma escolha. Irmãos, tomada de decisão vai fazer parte da nossa vida até que Jesus venha. Você vai decidir. Você veio de um lugar. Você veio de alguém. Mas você vai decidir se você quer voltar do lugar da onde você veio. Isso é decisão. Não é uma consequência automática. Não, é céu ou inferno. É Deus e o diabo. É luz e treva. Nós vamos ter que escolher. Não é automático. E não é por aquilo que se faz. É por aquilo que já somos hoje. Porque Jesus poderia voltar hoje. Não é por aquilo que fomos ontem. É o quanto nós conseguimos amá-lo hoje. O pão da terra é bom, ele tem um papel, ele tem um papel específico na nossa vida. E quando a gente organiza a nossa vida diante de Deus, irmãos, tudo aquilo que é terra é organizado, é alocado, cada um no seu espaço, no lugar correto. Irmãos, é bênção. É bênção. O pão da terra é bom para nós. Foi Deus que nos deu. É de Deus, é bênção. Mas nós não vivemos por ele. Nós vivemos pela palavra que procede, que é liberada, que vem de Deus. É por isso que vivemos. Porque aquilo pelo que vivemos, irmãos, aquilo que faz parte da nossa vida, a gente pode ter ou não ter, mas aquilo pelo que vivemos, nós não podemos ficar sem. Então eu posso ficar sem pão, mas eu não posso ficar sem Deus. Porque na ordem, Deus vem em primeiro lugar. Ele é o primeiro, é o alfa. É isso que nós precisamos entender. Talvez a falha no sistema seja realmente o processo da metanoia, que ainda não se deu, não se deu de forma completa, ou eu não sei o que aconteceu.
Porque a forma como entendemos, assim o vemos. A forma como nós entendemos a Deus, assim nós vemos a Deus. Se você parar, se você não precisa abrir, mas lá em João capítulo 6, Jesus chega a dizer assim para eles, ele tinha feito a multiplicação dos pães e no outro dia o povo estava todo mundo atrás de Jesus e ele falou assim, vocês estão aqui por aquilo que eu fiz, os sinais que eu fiz. Vocês estão aqui porque vocês estão com fome. Vocês estão aqui porque vocês querem alguma coisa. E vocês já viram que eu posso dar aquilo que vocês querem. Vocês já viram que eu posso conceder a vocês aquilo que vocês não conseguiram. Vocês já viram isso? Vocês olharam para mim e conseguiram ver uma fonte de recurso, mas não conseguiram ver na minha pessoa uma fonte de vida. Por quê? Porque a mentalidade dessa pessoa, ela ainda acha que a vida dela está sustentada, dependente daquilo que ela possui ou daquilo que ela gostaria de ter. Por isso que ela corre atrás dessas coisas. Mas olha só, quem vive assim, quem tem uma vida organizada dessa maneira, os princípios e valores também são organizados por aquilo que ela vive, está estabelecido no seu entendimento. Então, dentro da sua casa, ele ama a sua esposa, ama os seus filhos, mas tem coisas que a sua esposa, que os seus filhos ficam em segundo lugar. Por quê? Porque na vida dele, dentro, na sua essência, no seu espírito, em primeiro vem o pão, não vem a palavra que procede da boca de Deus, é o pão. O pão é a terra, é as coisas desse mundo, que já foi falado, não tem problema ter. Só que isso também vai estabelecer valores e princípios, vai ser a partir da sua essência, da sua mentalidade. Então tem muita coisa que a gente faz, mas tem coisa que a gente não faz. Então tem coisas que até a nossa família fica em segundo lugar. Não, tem coisas não, tem situações que a nossa família fica em segundo lugar. A coisa vem primeiro e a família vem depois. Porque já está estabelecido. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vive assim. Abra comigo em João 6, eu quero mostrar uma coisa para você aqui. João 6. Verso 30, diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você está entendendo, irmãos? Olha aqui, olha para cá, por favor. Você vai decidir o que vai alimentar o teu espírito. E aquilo que você decidir, é por isso que você vai trabalhar. É por isso que você vai viver. Ou o pão da terra ou o pão do céu. Jesus estava falando, eu sou o pão do céu. Você lembra de João capítulo 4? Jesus em Samaria, ele pegou, parou em um lugar específico, numa fonte. Tinha uma fonte de água e Jesus. Quem é que ia todo dia, ao meio-dia, naquele lugar? A mulher samaritana. Naquele dia ela chegou lá e
tinha duas fontes, uma espiritual e uma natural. Você vai ter que decidir o que vai matar a tua sede. Você vai ter que decidir o que vai matar a sua fome. Ah, mas então se eu ficar com Jesus eu não preciso de mais nada. Não, precisa sim. O corpo precisa de pão e de água, mas o espírito precisa de palavra, de relacionamento com Deus. O que nos sustenta é relação com Deus. O que nos deixa alegre é relação com Deus. Alegria, pastor? Sim! Você não sabe por que você ainda está perdendo as batalhas? Eu vou dizer para você. Você está perdendo as batalhas por falta de alegria na sua vida. Você jejua, você ora, você adora, você canta, mas você não tem alegria na sua vida. E quando você não tem alegria, você perde as batalhas. A guerra não, porque a guerra já foi vencida por Ele, mas as batalhas pessoais, aquelas adversidades que nós enfrentamos à medida que vamos caminhando, você perde ela porque você não tem alegria. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Alegria, povo de Deus. Mas não é alegria por aquilo que se dá da vitória na terra, a porta que se abriu, aquilo que eu ganhei. Não é a alegria do Senhor. Amém? Você pode dar um amém aqui? Aleluia! Alegria no Senhor. Você já viu alguém cabisbaixo, um espírito de derrota que toma conta, romper alguma barreira? Você já viu isso? Não, ele faz o que tem que ser feito, ela faz, e tem que ter alguém empurrando e outro puxando. Agora você já viu uma pessoa, e aí, como é que tá? Ó, tá tudo ruim, mas vamos para frente, vai melhorar. E se não melhorar? Se não melhorar, vai piorar. Tá aí. Mas isso não define quem eu sou. Eu já fui definido nele. Eu não me alegro com coisas ruins, mas isso não toca na minha essência. Porque ter Deus, carregar Deus consigo, na verdade Deus que nos carrega, né? Mas ter Deus dentro de nós não significa todas as coisas perfeitas do lado de fora. Significa uma essência, o melhor vinho do lado de dentro. Retidão, caráter, integridade. Você não encontra nas prateleiras dos supermercados. Você não encontra nos shoppings. Você não encontra em lugar nenhum. Ou você encontra em Deus, estando com Ele. Ou você encontra dentro de algum homem e uma mulher de Deus que está com Ele e carrega a mesma coisa que Jesus é. É isso que vai definindo a nossa vida, o que nós carregamos. Você já viu que tem uma coisa assim, tem um sensor dentro de nós? É engraçado, quando eu não conhecia Jesus, eu não sei se era eu que atraía as más companhias ou as más companhias que me atraíam. Porque eu não tinha nada dentro de mim, eu era oco. Então a minha vida, meu caráter era desconfigurado, distorcido, sem retidão nos caminhos, sem integridade. Automaticamente, quem eram as pessoas que se aproximavam de mim, ou que eu me aproximava? A mesma espécie. Por quê? Porque é um princípio. Deus falou assim, ó, infelizmente, mas frutificai. Que cada espécie frutifique, multiplique-se na sua espécie.
Então tem algo que atrai. Como eu não carregava nada, eu era atraído por aquilo, por aquele grupo que também não carregava nada. Coisas que eu não fazia, eu passei a fazer depois que eu comecei a andar com pessoas. Você nunca parou para pensar nisso? Que quem mente anda com mentiroso? Pessoas que mentem. Você nunca viu isso? Que quem gosta de falar da vida de alguém, aquela pessoa que está perto é também alguém que provavelmente está falando da vida de alguém. Você nunca viu isso? É algo que atrai. Você nunca viu isso que aqueles que zelam, que entendem que o Espírito Santo de Deus habita dentro de si, ele tem uma tendência a andar com pessoas que carregam o Espírito Santo. Que até erra também. Pecar é uma coisa, errar é outra. Quando você erra, você pode pedir perdão, mas você pode pedir desculpa. Quando você peca, você não pede desculpa, você pede perdão. Porque o pecado, ele precisa ser perdoado. Um erro, uma falha, você precisa ser desculpado. Tem pessoas que não sabem a diferença de uma coisa para outra. Aí elas erram, elas falham, porque nós somos falhos. Aí erramos e escondemos a falha. E uma falha começa a abrir um buraco, abre outro buraco, ou só aumenta o mesmo. Era um buraco, se tornou uma cratera. Por quê? Porque era uma falha, era um erro, não era pecado. Em vez de conversar sobre aquilo que errou para receber ajuda, ele entendia que aquilo que ele fez, o seu erro era um pecado, e ocultou. Só que aquilo só piorou, só cresceu dentro de si. Trouxe transtorno, lesou a família, os relacionamentos. Por quê? Por causa dos erros que não foram consertados, corrigidos. Porque não sabia diferenciação, não sabia diferenciar quando se erra e quando se... Irmãos, se a gente andar junto, você vai ver, o pastor erra, claro que erra. E o pastor peca, pode ser também algumas coisas, mas vamos ver, vamos ter que procurar. Não que não tenha pecado. Mas chega num momento na nossa vida que vamos pecar naquilo que nós nem sabemos que Deus ainda quer trabalhar, o que temos dentro de nós. Aquilo que é básico, querido, isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Aquilo que é da primeira série, aquilo que é básico, um fundamento básico, não pode mais fazer parte da nossa vida. Ah, mas todo mundo falha, todo mundo erra. Não pode fazer parte da nossa vida. Então talvez seja por isso que você ainda não está em alguns lugares. E talvez alguns que estejam em algum lugar, cuide-se para que não caia. Não, irmãos. Quando as pessoas vêm para Jesus, a maioria daquilo que é a casca grossa, o Jesus limpa. E depois vem um processo para ficar mais fácil de lapidação. Se você está tendo que lidar com situações de uma dificuldade que exige um pecado que você ainda não venceu, então nós precisamos nos aprofundar mais na palavra e no Cristo, porque talvez você não teve ainda uma experiência com Ele. Não é que você não possa fazer ou cair, mas você não pode levantar e cair, não, isso não, no básico não.
Uma mentira define uma pessoa mentirosa? Não. A sequência de mentiras define uma pessoa mentirosa. Não estou falando que a gente pode mentir, não, estou falando, então eu me equivoquei, ou seja lá como foi na situação. Nós continuamos andando com Deus por aquilo que Ele pode nos dar, e não por quem Ele é. Nós continuamos esperando um sinal. Deus faz alguma coisa. Deus faz alguma coisa para mostrar que é como se fosse para ganhar o meu coração. Se o Senhor fizer alguma coisa, me mostrar, então agora eu vou viver pela palavra de Deus e não pelo pão. Eu vou viver pelo pão do céu e não pelo pão da terra. Nós queremos que Deus faça mais alguma coisa. Deixa eu falar com você aqui. Vamos fazer um exercício rápido. Um exercício rápido, eu tenho falado sobre isso esses dias. Vá agora até aquele lugar onde você não conhecia Jesus na sua vida. Vá agora lá. Vá lá. Vá nesse lugar onde você não conhecia Jesus na sua vida. E se veja o que você fazia, quem você era, como é que você era visto pelas pessoas. E caminhe até o ponto onde você conheceu Jesus. Se você conseguiu fazer isso, agora volte ao momento presente onde nós estamos aqui. E compare essas duas pessoas. Quem você era antes de Cristo e quem você é depois de Cristo. Depois que Ele entrou na sua vida. E escolha quem você quer ser. Precisa de sinal, irmãos? Deus tem que estar fazendo mais alguma coisa para que nós venhamos acreditar nele. Quantas coisas o Senhor já fez. Quantas coisas o Senhor tem feito. Alguns de nós não era nem para estar mais aqui nessa terra. Nós estamos aqui, glória a Deus. E nós ainda estamos andando com Deus, pedindo como aquele que pede um sinal. Ou seja, eu vou liberar a credibilidade, o crédito que há em meu coração eu vou liberar. Mas antes de que eu libere sobre a tua pessoa, Jesus, faz alguma coisa para ver se me convence. Se você não foi convencido até agora, irmão, o que mais que pode te convencer? Irmãos, o dia da vinda do Senhor não vai ser um lugar onde você vai se convencer. Porque ali você já foi convencido. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Jesus voltou. Ele disse, eu vou, mas eis que vos envio o outro Consolador. João capítulo 14. O Espírito da verdade, aquele que vos ensinará todas as coisas. Por que nós ainda continuamos nesse caminho? Por que os nossos valores não são os mesmos valores de Deus? Por quê? Por que falamos de Deus, cantamos para Deus, mas há uma distância na forma de andar, na forma de ser? Somos tão diferentes de Deus. Mas era para sermos iguais a Jesus. E Jesus é Deus. Era para ser. Mas eu não estou conseguindo fazer os poderes que Ele faz, as manifestações que Ele faz. Não, mas não é para você ser nisso. Não é os que creem acompanham os sinais, é os sinais acompanham os que creem. É para você ser igual a Jesus, já era, no coração.
na paixão, no amor, na misericórdia, na graça com os irmãos, no perdão com aquele que te feriu, que pisou no teu pé, que te fez mal, que te roubou. Era nisso que era para sermos parecidos. Na retidão de coração, no caráter, na verdade, na devoção para com Deus, na entrega para com Deus Pai. Vivendo nessa terra como alguém que entendeu um propósito do alto. Alguém que tem sentido na vida. Esqueci o nome do cara. Multimilionário que faleceu nesse contexto da pandemia. E a filha dele assumiu todos os negócios e ela falou: olha, meu pai tem tanto dinheiro que assim, ó, por gerações, ninguém vai precisar trabalhar da nossa família. Mas nesse dia, a gente podia buscar qualquer médico desse planeta, mas tudo que nós temos era nada diante da situação. Era nada. E eu hoje, a menina falando, como herdeira de tudo que o meu pai fez, que ele construiu, conquistou, eu trocaria tudo para ter o meu pai hoje. Por que precisa de um caixão com alguém dentro, para nesse momento a gente, eu daria tudo? Não daria nada. Não daria nada. Nunca deu. Nunca fez. Eu creio que esse momento, não quero... A ideia é não ofender. Mas eu acho que é só um lapso, é só um lance, é um reflexo de algo que não tem a ver com a pessoa que está ali, mas muito mais consigo mesmo. Ou seja, eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito em vida. Não quero ofender esse momento com quem passou, mas eu quero meditar sobre isso. Às vezes, claro que tem amor, tem carinho, tem isso com aquela pessoa que se encontra, mas tem muito mais a ver consigo mesmo. Como se fosse até uma autocondenação. Ou seja, eu tive tempo de fazer e eu não fiz, e agora eu não vou poder fazer mais. E por que não fez? Sabe por que não fez, irmãos? Porque aquilo pelo que você decidir viver, isso vai nortear a sua vida e também vai organizar as prioridades e os valores. Nem todo mundo vive pela palavra de Deus. A maioria ainda vive pelo pão da terra e tudo que ela pode vos dar, a terra. Esse é um tempo que, se nós pararmos para olhar, é quase como uma cerimônia, não de um funeral, mas no sentido de, esse é o tempo que nós temos para fazer aquilo que temos que fazer. Esse é o tempo que nós temos para nos tornarmos quem nós já somos em Deus. Não é ser nova uma pessoa, é só ser aquilo que somos nele. Porque quando estamos nele somos, quando estamos fora dele não somos. Somos outra coisa, que não reflete a sua bondade, que não reflete quem ele é. Não reflete o pão do céu, reflete o pão da terra.
se a gente quiser produzir o fruto que vem do alto, porque é o que realmente faz toda a diferença. Viver na terra como é no céu, viver na terra fazendo a vontade do Pai, viver na terra, mas debaixo de um propósito celestial. Nós precisamos conhecê-lo. E nós precisamos ceder, baixar a guarda. Nós precisamos submetermos a Ele, à vontade dEle. Nós precisamos parar de conjecturar, a gente vai ter que parar de ficar, o que Deus falou? Ah, tá, Deus falou aqui, né? Então eu vou ver o que eu tenho no meu coração, isso aqui, né? Vamos ver, para decidir o que eu vou fazer. Não, isso não, essa conta, ela não é possível, não cabe. Terra não entende céu, céu entende terra. É por isso que você bota no lápis e diz, não dá certo, não vai dar. Irmãos, vamos dizimar, vamos ofertar? Não, vai faltar. Aí a Bíblia diz assim, melhor é dar, hein? Como? Irmãos, o justo viverá por fé. A respeito dos vossos inimigos, dê a outra face. Não. Como isso? A gente quer comparar aquilo que é do alto com aquilo que é com uma mentalidade terrena. Essa conta, ela não é possível. Não, você não vai conseguir achar um resultado que convença o seu coração. Ou você acredita no que está escrito, ou você acredita no que você está vendo. Mas eu quero dizer para você que o que você está vendo, nem todas as coisas são a sua verdade. Muitas das coisas que nós estamos vendo é apenas uma realidade momentânea. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Uma vez, um homem teve uma revelação de quem era Jesus. O próprio Deus deu para ele a revelação. E ele entendeu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Cristo quer dizer ungido. Deus deu a revelação do Jesus. De quem era Jesus? Quando aquele homem teve aquela revelação sobre quem era Jesus, ele também teve uma revelação sobre si mesmo. E ele não sabia que ele era, sabe uma pessoa? O nome dele era Simão na terra, mas no céu ele era conhecido como Pedro. Na terra, ele era pão, ele era terra, algo flexível, corruptível. Mas no céu ele era conhecido como pedra, como rocha. Então fazer com que na terra seja como é no céu, traz benefícios para nós. Porque no mundo tereis aflições. Mas nós precisamos entrar nesse entendimento para vivenciar os processos. O processo não, as fases de um processo em Deus. Simão andava com Jesus. E um dia no Getsêmani foram prender Jesus. Sabe o que Simão fez? Ele puxou um recurso terreno, a faca. Porque era a mentalidade dele, era segundo isso que ele vivia, era o que ele entendia, era como ele se defendia. Só que Jesus tinha falado para ele, Simão, tu é Pedro, cara. Pedro é rocha. Sabe o que é rocha, irmãos? É alguém com uma capacidade de suportar momentos difíceis, momentos de pressão e não se corromper. Dá para suportar uma mulher que está se engraçando? Você que é casado, dá para suportar e não se corromper, não colocar o matrimônio em jogo, não colocar o casamento em jogo. Dá para fazer isso, se você tiver uma mentalidade do alto. Dá para honrar sua esposa, dá para honrar os seus filhos. Mas eu faço. Não, o que você faz não é nada.
O que você faz não é nada se não partir de quem você é em Deus. Se não é só uma mente terrena, fazendo coisas da terra. E a terra, ela faz bondades e esconde os pecados. Não quero ver, eu quero ver você ser homem, não diante de outro homem, numa briga. Eu quero ver você ser homem diante de uma mulher que está tentando te assediar, que está tentando arrebentar com o teu casamento, que o diabo possa estar usando essa pessoa, infelizmente, para tentar pegar você. Eu quero ver você ser homem aí. Eu não quero ver você ser homem com muito dinheiro. Eu quero ver você ser homem sem dinheiro. Eu não quero ver você ser homem, ser pai, por aquilo que você fez para os seus filhos. Eu quero ver você ser homem, você ser pai, aquilo que você faz com os seus filhos estando junto com você. É essa foto que eu quero ver. Eu quero ver você ser homem, não por aquilo que você deu para sua esposa. Eu quero ver você ser homem, olhando no fundo dos olhos dela e vendo a satisfação de ter alguém que defenda, que cuide e que esteja disposto a morrer por ela. Porque é isso que Jesus fez. Isso é um homem de Deus. Isso é uma pessoa que vive da palavra de Deus. Eu não concordo. Irmãos, se a gente for falar na esfera terrena, até eu concordo contigo. Entende isso? Todo mundo entende isso? Na esfera terrena, até eu concordo. A farinha é pouco, meu angu primeiro. Primeiro os meus. Agora, quando você vai andar numa esfera, quando você consegue a mente de Cristo, ela começa a se estabelecer sobre você. Isso muda a nossa vida, isso é a metanoia. E essa é a transformação de dentro para fora. É essa forma de entendimento e nós vivemos por ela. Ontem nós tivemos aqui um culto de casais maravilhoso. Culto de casais não, foi evento de casais, no Dia dos Namorados. Maravilhoso. E todo mundo fez voto, até eu, voto não, todo mundo fez aqui umas médias, até eu também. Eu amo, eu sou apaixonado, sou apaixonado. Tu é apaixonado, tá todo mundo apaixonado. Beleza, ok. Mas o que é verdade disso que nós falamos? Porque se isso não partir, se o ponto de partida não for uma essência correta, se não vier de uma essência correta, não adianta, meu irmão. Tua mulher tem a senha do teu celular? Pastor, agora eu vou arranjar briga nas casas. Agora deu. Agora lancei agora botei álcool. Botei álcool no negócio agora. Que segredo que você não pode ter com ela, irmão? Hein? Desculpa, não perdão, desculpa. É que eu estou tentando andar por aquilo que os céus falam, não por aquilo que a terra fala. Se eu andar por aquilo que a terra fala, eu vou colocar minha família em perigo. Eu vou colocar o meu relacionamento em perigo. Eu vou colocar minha esposa em perigo. Eu vou colocar os meus filhos em perigo. Porque eu corro o risco de me apaixonar por outra pessoa. Mas então tu não ama ela. Não, é que os valores, eles ajudam a nos proteger. Um caminho de princípios ajudam a nos proteger. Todo mundo fala. Não tem um ditado, um jargão mundano assim,
Você não sustenta um casamento somente com amor. É ou não é? Claro que você sabe que... Agora, para você lidar com a vida, com a proposta de vida, segundo um plano social, que é o lugar onde nós vivemos no Brasil, ou você vive segundo os valores do alto, ou os valores terrenos. O problema é que a terra, para conquistar, ela mata. O céu, para conquistar, ele morre por alguém. Você não acredita nisso, né? Você não acredita que pode haver conquista? Você pode consumar sem precisar matar. Eu digo para você que é possível você correr a sua carreira, guardar a sua fé e não precisar matar ninguém. Como, pastor? Me dá essa chave. Eu vou escrever um livro, você vai comprar. É simples, você morre por alguém. Se você decidir morrer, você não precisa matar ninguém. Apresentamos o Santiago aqui. Para o Santiago se tornar aquilo que nós liberamos profeticamente sobre a vida dele, e aquilo que o próprio Deus tem para ele, o Yuri, ele tem uma grande responsabilidade diante de Deus. Assim como eu tenho com o Isaac, com a Isabela. Assim como o Liz tem com o Joaquim, com a Alice. Assim como o Marcos tem. Assim como o Éder tem. Assim como o Jonathan tem. Assim como o Diego tem. Assim como o Felipe, que vai ser pai de novo, tem. Os nossos filhos podem ser o que eles querem, ou eles podem ser o que Deus os chamou para ser, ou seja, o que já era nele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Irmãos, o diabo ele trabalha em cima das necessidades. Jesus estava com fome. Após os 40 dias, eu vou ler aqui para ti. Não precisa abrir ali, eu vou ler rapidinho. Lucas 4:2 diz assim, ó, durante 40 dias para ser posto à prova pelo adversário. E nada comeu naqueles dias, e quando enfim os cumpriu, ele sentiu fome. Não era fome do espírito. Era fome mesmo, a barriga roncou. Jesus queria. Então, quando Satanás vem para você e diz assim, ó, aquela mulher lá está na tua. Por quê? Talvez seja em cima da necessidade que você esteja passando. Algum problema de relação no casamento, na aliança. Sabe aquelas coisinhas que a gente não dá mais bola? A gente não, né? Eu não, mas num todo. Chega um tempo na nossa vida, tá, e a admiração, e dizer que ama. Dentro da tua casa, na tua intimidade. Aquele bilhetinho na geladeira, aquela florzinha no copo d'água. Eu trabalho, boto comida, não falta nada. Tá bom. Irmão, isso faz parte, não é tudo. Qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa e colocou a mão nela e abençoou ela? Qual foi a última vez que você fez isso, hein, varão? Hein, sacerdote? Por quê? Porque a terra leva para o shopping, mas não tira 30 minutos para falar de Deus para ela, para pedir perdão para ela.
Eu sei, as irmãzinhas estão se rindo tudo, eu sei disso. Outra hora eu pego vocês. Vocês também. Vocês ajudam. O que vocês estão colhendo, vocês ajudam. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quero dizer para você, para nós aqui, esse é o nosso tempo. Não espere por um tempo que se chama hoje. Vamos viver por toda a palavra que é liberada pelo Senhor. Pastor, a fornalha está 7 vezes mais quente. Está cada vez mais difícil. Não tem problema. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos abrir mão dos nossos valores. Amém? Se coloque de pé comigo, por favor. Eu quero falar uma coisa para você aqui, para os homens. Nós temos culto de homens, hein? Toda primeira quinta de cada mês aqui, ó. Você deveria vir. Você deveria vir para o culto de homens. O que é ser um homem? Irmão, como é que a gente vai definir isso aí? É muito complexo. O que é ser um homem? A ideia aqui não é gerar nenhuma heresia, e nem inventar, e nem falar coisas que nem o Senhor falou. Mas eu quero usar a Bíblia como base do que é ser um homem. Em Gênesis, 2 coisas resumiam o homem naquilo que ele é e o que ele tinha para fazer: cultivar a terra e um tempo de relacionamento. Cultivar a terra e um tempo de relacionamento. Relacionamento e cultivar a terra. Porque o homem cultivava e cuidava de tudo que havia no jardim, mas na viração do dia ele ia ter um relacionamento com Deus. E eis que ouviu os passos do Senhor. E quando ele ouvia, ele... Por hoje é só. Tchim, tchim, batia o cartão. E para onde é que ele ia? Ô Pai, relacionamento. Viu como não está errado? A terra faz parte da nossa vida. Trabalho faz parte da nossa vida. O pão terreno faz parte da nossa vida. Mas em primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Isso definia um homem de Deus. Adão foi definido em Deus. E a partir da sua definição que se deu em Deus, é só observar a movimentação dele, as suas atividades, as suas tarefas, relacionamento com Deus e cultivo da terra. Está lá na Bíblia. Então, macho, cuida primeiro da tua casa, relacionamento. Depois, te levanta, larga esse videogame, vende isso aí. Vende isso aí. Pastor, mas não não tem nada a ver com pecado. Pode ter o videogame. Mas no teu caso tem que vender. Já tem 40, 50, 30 e tu fica 3 horas debaixo do videogame. Larga isso. Não, no teu caso tem que cortar. Sai do videogame. Vai trabalhar. Vai sustentar a tua casa. Cuida da tua família e sustenta ela. Ama a tua casa e sustenta ela. Cuida dos teus filhos e sustenta eles. Cuide da sua esposa e
morra por ela. Agora eu já não estou mais falando de Adão. Agora eu estou falando de Jesus, que vivia nos montes e nos lugares onde havia pessoas. Relacionamento com o Pai e relacionamento com as pessoas. E o serviço? Todo serviço, ele deve ser realizado debaixo de entendimento e propósito. Serviço tem a ver com pessoas e não com coisas. Feche os teus olhos um minutinho comigo. Se você estiver com a sua esposa aí, dê a mão para ela, por favor. Senhor, nós queremos abençoar cada casal, cada família que está aqui representada hoje. Nós abençoamos, nós liberamos esta palavra sobre essa casa. Nós pedimos que o Senhor nos conceda uma graça que venha do Espírito Santo, que se estabeleça sobre o nosso entendimento e ganhe uma proporção a ponto de tomar a nossa mente e o nosso coração. Esse é o processo que nós entendemos que precisamos sofrer para nos tornarmos quem nós devemos ser. Eu os abençoo nesta noite, Senhor, e oro para que a Tua mão esteja sobre nós, que não falte para nenhum de nós nem a comida e nem a bebida, mas em primeiro, que não nos falte o pão que vem do alto, o pão vivo que desceu do céu, que se chama